A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, esse terceiro trimestre do ano 2023, a Escola Dominical, onde nós estamos estudando a revista que tem por tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já estamos hoje estudando a lição de número 5, lição que será estudada de forma presencial nas Assembleias de Deus no dia 30 de julho de 2023 e tem o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Hoje iremos abordar um assunto bastante atual, um assunto, uma pauta que vem sendo de forma recorrente aí abordada e que nós, como cristãos, devemos estar embasados biblicamente para podermos nos posicionar da forma correta quanto a esse assunto. Então, o textuário está em Lucas, no capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E a verdade prática nos diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Isso daqui a gente vai até abordar nessa parte inicial, a concepção do Senhor Jesus, e mostrando que isso corrobora, comprova a sacralização da vida no ventre materno, mostrando que a vida ela é sagrada desde a concepção no ventre materno, não somente após sair do ventre. E se opõe a cultura da morte infantil intrauterina do presente século. O autor ele faz aqui esse rearranjado para falar justamente a respeito do combate ao aborto. Esse ataque que há de forma intensificada nos últimos tempos contra as crianças no ventre materno, que ali nós veremos na aula de hoje, é uma vida. A partir do momento em que ocorre a fecundação, há já ali a vida formada. Para Deus, aquela criança que está ali formada não é diferente de um recém-nascido ali após ele sair do ventre materno. Para Deus, perante Deus, os dois pertencem, os dois têm ali a vida presente neles. Então nós veremos isso na aula de hoje e é isso que nós iremos abordar, defendendo aqui a vida como sendo sagrada e combatendo justamente essa dessacralização da vida no ventre materno, que é uma pauta que faz parte da ideologia progressista. Nós vemos estudando aqui nas lições passadas, já aprendemos a respeito de diversos assuntos como nós vimos aí, por exemplo, a teologia liberal, nós vimos a ideologia progressista, nós aprendemos também aqui na aula passada, essa revolução no pensamento humano que provocou todos esses pensamentos que nós temos hoje em dia, e é algo que vem crescendo cada vez mais, pensamentos contrários à palavra de Deus, essa relativização da verdade bíblica, esse descrédito que há quanto à autoridade da palavra de Deus, tudo isso é consequência dessa mudança no pensamento humano, onde o homem ele passa agora a ser o centro e tira Deus da visão central. A visão do homem deixa de ser cristocêntrica e passa a ser antropocêntrica. Ele deixa de ver o mundo conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus mostra, e passa a ver conforme as interpretações do próprio homem. Então a leitura bíblica em classe, ela está em Lucas, no capítulo 1, aí dos versículos 26 ao 33 e o 39 ao 45. São os versículos que o autor aqui selecionou, mas os irmãos podem fazer a leitura do 26 até o 45, para ter uma compreensão desse texto aí, que se trata do anúncio do nascimento do Senhor Jesus e o encontro de Maria com Isabel. Então, aqui, meus irmãos, nessa aula de hoje nós vamos ver 3 tópicos. O primeiro tópico, nós iremos abordar aqui esse texto que o autor se propõe a falar, mostrando aqui a concepção de Cristo, mostrando também que nesse próprio texto nós vemos uma forma de mostrar que o nascimento, a concepção de uma criança é um milagre da parte de Deus e é uma bênção da parte de Deus. Além de também falarmos que a vida
no ventre materno era tida como algo, uma bênção da parte de Deus, isso na cultura judaica. Nós veremos aqui que a infertilidade trazia infelicidade para as famílias, para as mulheres, que não podiam gerar filhos. E a partir do momento que essas mulheres que eram inférteis concebiam, tinham em seu ventre uma criança gerada, ali vinha a felicidade naquela família. Então, teve diversos episódios desse daí, e isso daí era um milagre de Deus. Era um milagre porque, aos olhos humanos, aquela mulher ela não poderia conceber, ela não poderia gerar uma criança. Então, Deus operou esses milagres, já apontando para o milagre que era a concepção virginal de Cristo. No segundo tópico, nós veremos aqui a respeito dessa cultura da morte, né? Deus, ele é vida, concedeu vida à humanidade, e esse sistema da Babilônia, esse espírito da Babilônia, o sistema maligno que há no mundo, ele tenta implantar a cultura da morte, algo que vai contra Deus, que se opõe a tudo que pertence a Deus e que se chama Deus, e que tem por objetivo distanciar o homem de Deus. Porque, veja, Deus ele é vida, e vida não está ligada à existência. O ser humano, ele, mesmo após morto, ele continua existindo. Alguns com vida eterna, e outros com a morte eterna, sem vida, distantes de Deus. Então é isso que nós iremos abordar aqui hoje, mostrando nessa visão e mostrando que a prática do homicídio, do assassinato da criança no ventre materno, que é o aborto, é uma prática que está se intensificando cada vez mais, e esse espírito da Babilônia, através das suas estratégias, tem feito com que isso se torne uma prática aceitável. E aí ele consegue implementar a cultura da morte na sociedade. E também, no tópico 3, nós veremos aqui a sacralidade da vida, né? Mostrar o que é que a palavra de Deus fala a respeito disso, o que é que a palavra de Deus fala a respeito da vida, o que é que a palavra de Deus fala a respeito do começo da vida, onde a vida se inicia, e qual o posicionamento da igreja diante dessas estratégias aí do espírito da Babilônia, né, na tentativa de implantar essa cultura da morte. Como é que a igreja deve se posicionar? O que é que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Isso nós estaremos vendo aqui na aula de hoje, né? Então, nós vemos já aqui que na plenitude dos tempos, né, como o apóstolo Paulo ele fala lá em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, Deus ele enviou o Senhor Jesus. E para enviar a Cristo, ele envia o anjo Gabriel, para anunciar a Maria que ela geraria o Messias, que era prometido, né? Então, como fala aqui no versículo 26 do capítulo 1, está na leitura bíblica em classe, os irmãos acompanhem aí. Quem não tem a revista, abre aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 26, onde diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Então aqui ele foi enviado para trazer a notícia de que o Messias havia de vir. E o Messias, Jesus, ele veio cumprindo, né, tudo aquilo que havia sido profetizado a seu respeito no Antigo Testamento. E aqui a gente já vê que Lucas ele faz questão de ressaltar isso no versículo 27, duas dessas profecias que falavam a respeito de Cristo e que estavam já ali no Antigo Testamento, onde ele diz: há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Então veja, uma virgem, conforme está lá em Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, né, ali já havia uma profecia de que o Messias haveria de vir de uma virgem. E aqui, novamente, né, Lucas faz questão de ressaltar esse fato. Veja, Maria, ela já estava desposada de José. Ela estava noiva de José. O noivado, para os judeus, na cultura judaica, já era ali como um casamento, era a primeira parte do casamento. Eles ainda não tinham tido relações sexuais, mas já era como se eles estivessem casados. O marido já tinha um compromisso o noivo, né, já tinha um compromisso como de marido para com a noiva. Então Maria estava desposada de José, ainda virgem, não tinham ainda completado ali toda a etapa do casamento.
Então, Maria recebe essa notícia de que seria a mãe do Messias, de que o Messias seria ali gerado nela. E, além dessa notícia dela ser virgem, né, complementando, corroborando, né, a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, também diz que Jesus viria de José, que era da casa de Davi. Então veja que essa também era uma profecia a respeito do Messias, como está lá no Salmo 89, nos versículos 3 e 4. Os irmãos vão lá, dar uma olhada para conferir esses versículos, né? Anota já o versículo aí para poder passar à frente. Então, aqui a gente vê duas profecias sendo cumpridas a respeito do Senhor Jesus, né? Então, o que nós podemos dizer aqui, meus irmãos, é que Deus, ao se fazer homem, que é o mistério da encarnação, ele poderia ter vindo, né, aqui na humanidade, como homem, como uma criança já, como um adulto já formado, mas não, Deus, na sua soberana vontade, ele escolhe passar por todas as fases que um ser humano passa. Ele escolhe, então, ali, passar desde a concepção no ventre materno até a fase adulta. Isso aí evidencia, né? Isso mostra que a vida ela se inicia no ventre materno, porque Deus ele se fez carne, ele encarnou a partir do ventre de Maria. A partir daquele momento, o Deus homem, o Senhor Jesus, ele passou a viver no ventre de Maria. Foi gerado ali no ventre de Maria, né? Então, aqui nos mostra que a vida, ela se inicia no ventre materno, com isso, né? Com Jesus sendo concebido, sendo gerado no ventre de Maria, como foi dito aí pelo anjo, né? Nos versículos 31 ao 33, tanto o anjo fala que ela geraria, ela conceberia ali e daria luz ao Senhor Jesus, e fala também o que ele haveria de fazer, né? Então nós vemos aqui também, corroborando a vida no ventre materno, nos versículos 41 e 42, mostrando aqui uma ação do que já havia no ventre de Isabel, né? Depois ali Maria foi se encontrar com Isabel, com a sua prima, e ali Isabel estava grávida de João Batista, e Maria já estava grávida de Jesus. E aqui diz no versículo 41 assim: aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Veja, estava no ventre dela ainda, mas já estava viva, já tinha vida, comprovando a vida ainda no ventre materno. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Você já havia ali o Senhor, Deus estava já no ventre de Maria. O Senhor Jesus já estava sendo gerado no ventre de Maria. Deus já havia encarnado ali na pessoa do Senhor Jesus. E Maria, ela acaba perguntando, não está aqui no texto, então os irmãos abrem aí as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 34. Maria, ela pergunta ao anjo como é que isso iria acontecer, né? E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Isso porque Maria ainda era virgem, Maria ainda não havia tido relações com José. E ela não entendia. Naquele momento ela não entendeu como é que isso haveria de acontecer. Então o anjo no versículo seguinte responde. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então veja que o que aconteceu com Maria foi um milagre. Foi algo sobrenatural. É a concepção virginal de Cristo. Veja, Jesus ele teve o nascimento virginal e a concepção virginal. Veja, o nascimento de Cristo ele foi virginal, mas foi natural. Foi algo natural. Agora, a concepção de Cristo não foi natural. A concepção de Cristo foi sobrenatural. Foi Deus, através do Espírito Santo, que fez com que Maria gerasse ali em seu ventre o Senhor Jesus. E aí, o anjo ainda dá um sinal para Maria para mostrar que Deus ele é capaz de operar milagres. Ele diz no versículo 36: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Isabel era estéril.
e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Aí ele diz, porque para Deus nada é impossível. Então Maria talvez ficou, mas rapaz, como é que pode, como é que isso vai acontecer? E o anjo diz, para Deus nada é impossível. E dá o exemplo de Isabel, que era estéril e já era velha, mas mesmo assim concebeu. Então, a gente vê aqui que na cultura judaica, a infertilidade, né, a esterilidade, que era o caso ali de Isabel, era algo que era muito negativo para as mulheres. Né? As mulheres, elas eram infelizes quando descobriam que eram estéreis, como é o caso que a gente vê aí no Antigo Testamento, das mulheres dos patriarcas, né, com Sara, com Rebeca, também com Raquel, né, Sara de Abraão, Rebeca de Isaac e Raquel de Jacó. E como também é o caso de Ana, a mãe de Samuel. Então todas essas passaram por dificuldades devido ali à sua esterilidade, né, devido serem inférteis, né. Então a vida, como a gente sabe, ela é um milagre gerado no ventre, né, como está lá em Eclesiastes, a gente vem em Eclesiastes no capítulo 11 e no versículo 5, Salomão diz assim: ainda como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, o que acontece para a formação de uma criança é algo inexplicável. A ciência ainda hoje ela tenta mostrar de alguma forma como é que esse processo ocorre, mas é algo que ocorre como um milagre, que ocorre de forma natural, de forma biológica, mas que é algo que chama a atenção. Então, é um milagre da parte de Deus. O nascimento, a concepção, é algo que Deus colocou na natureza humana, dotou o homem, fez o homem fértil, fez o homem fecundo, né? Capacitou a mulher para carregar em seu ventre uma criança, e é algo que chama a atenção, porque Deus fez isso de forma sobrenatural. Deus fez isso de forma milagrosa no ser humano. Então, o nascimento dos filhos, além de ser tido como um milagre da parte de Deus, principalmente para aquelas que eram estéreis, né, era visto como uma recompensa divina. Como está lá no Salmo 127, né, o salmista, no Salmo 127 e no versículo 3, ele diz o seguinte, diz assim: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, né? Uma recompensa, uma herança da parte de Deus. Então vejo que era algo realmente que trazia felicidade. Então a esterilidade, ela era um obstáculo na família, um obstáculo para a felicidade completa em uma família. Então, dessa forma, né, desse modo, a concepção de uma estéril, como foi o caso, por exemplo, ali de Isabel e também das mulheres dos patriarcas, né, que aos olhos humanos elas eram impossíveis de engravidar, aquilo era algo que não poderia acontecer aos olhos humanos porque elas eram estéreis. E isso acabava, então, essa concepção ressaltando, né, que para Deus nada é impossível, que Deus é um Deus de milagres. E isso apontava já ali para a concepção virginal, ou seja, sobrenatural, né, algo que não é natural de acontecer, do Senhor Jesus. Então, a vida no ventre materno, a vida gerada já no ventre materno era tido como uma bênção para o povo judeu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A vida ela era algo já tido como sagrado. E a gente pode dizer, Deus é vida. Deus ele é a vida, né? Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a vida. Quem está distante de Deus está caminhando rumo à morte. Então, Deus ele é a vida e ele concedeu ao ser humano a dádiva da vida. Quando ali no capítulo 2 de Gênesis e no versículo 7, né, se os irmãos abrirem aí de Gênesis capítulo 2, versículo 7, vão ver que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus encostou ali
no nariz do homem, face a face com o homem, soprou em seus narizes o fôlego da vida. Né? Isso aqui é algo extraordinário. Né? Isso aqui é algo extraordinário. Então Deus dotou o homem de vida, dessa capacidade de viver, de ser uma alma vivente. E isso você só vê com o homem, Deus fazendo isso. E fez o homem fecundo, né? Fez o homem capaz de biologicamente se reproduzir e repassar esse sopro da vida para a sua descendência. Então veja, Deus ele soprou no primeiro homem, ele soprou em Adão. Mas a partir daí, o homem é capaz de biologicamente passar esse sopro da vida para a sua descendência através da fecundação. Está em Gênesis 1:28, quando Deus diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então você vê aqui que Deus ele tornou o homem fecundo e com a capacidade de passar esse sopro da vida para frente, né? Então, quem está diante de Deus, como eu disse, porque Deus é a vida, então quem está diante dele, distante dele, está caminhando rumo à morte, né? E estar distante de Deus, o que nos distancia de Deus, são os pecados, né? Então, quando o homem peca, ele se distancia de Deus e caminha rumo à morte, né? Como diz o próprio Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, ele se distancia de Deus e recebe como salário a morte. E a morte na Bíblia, a gente pode ver ela como 3 fases. Existe a morte espiritual, que ela é enquanto o homem ainda está vivo, né? Está na vida física. Há a morte física e há a morte eterna, que é a segunda morte. Essa morte espiritual, enquanto o homem ainda vive, pode ser vista em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, quando Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente nas ofensas e nos pecados. Há também a morte física, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está destinado a todos os homens morrerem uma só vez. Essa morte é a morte física, vindo depois do juízo. E há também a segunda morte, né? Como está lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 8, né? Pode ser visto também no versículo 8, também no capítulo 20, no versículo 15, né? Então a gente vê aqui no versículo 8 assim, ó: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também no capítulo 20, nos versículos 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja que a segunda morte é a morte eterna. Entenda, essas pessoas que passarão por essa segunda morte, elas continuarão existindo, mas sem vida. Porque aquele que está distante de Deus está sem vida. Então, existência não necessariamente significa vida. Não é necessário ligar existência à vida. Então, eu posso existir, mas estar morto. Eu só vou ter vida verdadeiramente quando eu estiver em Deus. E aí Jesus disse, ainda que esteja morto, quando ele fala lá para Marta e Maria, né, a respeito de Lázaro, né, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é realmente algo aí inacreditável, porque mesmo morrendo fisicamente, se nós estivermos em Cristo, nós não morreremos, nós estaremos em vida, porque a morte é aquilo que nos distancia de Deus. Então o espírito da Babilônia, ao longo aí da história, ele tem inspirado homens, né, com ideias, com ideologias, que levam a banalizar a vida humana e banalizar essa vida humana desde o ventre materno, desde a vida intrauterina, né, na tentativa aí de implementar aquilo que o autor chama aqui da cultura da morte, né, como está aqui no tópico 2. Então, pontos atuais
dessa cultura da morte que a gente pode falar aí são, por exemplo, a legalização do aborto, né? A busca pela legalização do aborto, a busca pela legalização da eutanásia, também a apologia ao suicídio. Tem muitas pessoas aí defendendo o suicídio, né? Ah, se suicidou porque estava passando por problemas, então deixa acontecer como se fosse algo bom. E nós sabemos que alguém que se suicida está destinado a ficar distante de Deus. E também aqui podemos citar como pauta da cultura da morte o controle da natalidade. Isso daqui é interessante a gente ressaltar, que é diferente de planejamento familiar, né? Controle de natalidade, você pode pesquisar aí e ver o controle de natalidade que foi feito lá na China comunista, né? Ali o controle de natalidade que foi realizado, algo realmente cruel. Então essas são pautas aí da cultura da morte. A militância ideológica, né? A militância progressista, ela vem aí atuando fortemente em busca de implementar essa cultura da morte e atua no judiciário, atua na política, atua na educação escolar, atua nos meios de comunicação, fazendo o quê? Ela vem depreciando a maternidade, né, para que as mulheres elas não queiram mais ser mães. Então você vê hoje em dia de mulher dizendo que não quer ser mãe, porque ser mãe é algo ultrapassado, é algo que ficou para trás. É um número muito grande de mulheres com esse tipo de pensamento por causa dessa militância ideológica, ressignificando, ou seja, mudando o significado, o conceito da saúde reprodutiva, né? Para quê? Para justificar o aborto, a matança da criança no ventre, como uma medida de saúde feminina. Não, isso aqui é para o bem da mulher, é para a saúde da mulher. Então vamos matar a criança no ventre. Também substituindo o direito à vida intrauterina, porque aquele feto, aquele embrião que está ali no ventre da mulher, é outra vida. É uma vida que está ligada à mulher, mas que é outra vida. Não é a vida da mulher. É uma vida ali que está dentro do corpo da mulher. E ele tem direito a viver. Ele tem direito a existir. Ele tem direito de ser. Então substitui esse direito que essa criança tem ali pela vida, pelo direito incondicional da mulher sobre o seu corpo. E aqui o autor bem fala, né, dessa autonomia corporal, desse direito sobre o corpo. E, por um lado, a autonomia corporal ela é algo positivo, principalmente quando você aplica aí a ética e a moral, né, para que não se submeta o corpo a atos depreciativos e imorais. Então a pessoa tem controle do seu corpo, ela é autônoma, ela tem domínio sobre as suas ações e ela pode fugir dessas práticas imorais. Ela pode fugir de atos depreciativos contra o seu próprio corpo. Também é algo positivo quando aí se aplica no direito da integridade física, né? A pessoa ela pode ali recusar agressões, violências. Ela tem domínio sobre o seu corpo. Então, vendo por esse lado é algo positivo, porque outro homem não vem e domina sobre ela. Domina ali sobre o seu corpo. Então, ela tem domínio, ela pode escolher fazer o bem com o seu corpo. Porém, né, aí a gente vê que a utilização desse conceito do domínio sobre o próprio corpo pela ideologia progressista, pela ideologia pós-modernista, aí com o slogan meu corpo, minhas regras, né, a gente vê bastante isso daí, faz com que a autonomia corporal ela seja utilizada para outros fins, como, por exemplo, na defesa das liberdades, ou eu diria das libertinagens sexuais e reprodutivas. Então fica com quem quiser, reproduz com quem quiser, quando quiser, e se não quiser, mata a criança ali, e passa a achar que tem ali a escolha da vida ou da morte, que esse direito está em suas mãos, porque é algo que está no seu corpo.
Então é o meu corpo, é as minhas regras, está no meu corpo, eu tenho o direito de decidir se vai viver ou se vai morrer. E se coloca ali na posição de Deus dessa forma. É algo perigoso, meus irmãos. E o que nós vemos na prática são pessoas aí buscando direitos, né? Direito a quê? A prostituição. Então, e aí prostituição entenda por porneia. Todo tipo de sexualidade ilícita. Então as pessoas elas acham que porque o corpo é seu, ela pode fazer o que ela quiser com o seu corpo. Ainda que isso seja contrário à vontade de Deus para a sua vida. Também buscando aí direito ao aborto. Buscando direito a matar a criança no ventre. Direito também à eutanásia. As pessoas querem ter direito a matar ou a pessoa escolher ser morta, enfim, por causa de algum problema, por causa de alguma dor que está passando. E alguém não está com problema financeiro, pronto, então vou me matar. E aí também apologia, no caso, nesse mesmo rumo aí, ao suicídio. Porque muitas pessoas, infelizmente, dominadas, a mente dominada pelo espírito da Babilônia, elas quando passam por qualquer situação difícil, a primeira saída para elas é se matar. É acabar com a vida. E é isso que o inimigo quer. Ele quer arrastar as pessoas para distante de Deus, rumo à morte. É isso que Satanás quer. Então ele quer que as pessoas morram, ele quer que as pessoas se matem, ele quer que as pessoas matem crianças no ventre materno. Essa é a vontade do inimigo, essa é a vontade desse sistema maligno, do espírito da Babilônia. E aí quem se posiciona contrário, logo é taxado, é atacado aí pelo patrulhamento ideológico, é atacado aí pela cultura de cancelamento. A gente vê de vez em quando nas redes sociais alguém se posicionando contra esse tipo de ideologia e ali é atacado. Mas nós devemos manter o nosso posicionamento. E o que é que nós cristãos pensamos sobre essa questão do direito sobre o corpo? E aqui no livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, da Ética Cristã, do pastor Claudinei de Andrade, eu apresentei esse livrinho aqui para os irmãos. É um livro muito bom. Esse assunto aqui do aborto, ele aborda bastante nesse livro aqui. E na página 72, para os irmãos que têm aí o livro, quem não tiver, adquira. É um livro muito bom, é barato, né? O preço aí, os irmãos vão encontrar um bom preço, né? Nas livrarias, no site da CPAD. Então aqui no final ele fala: o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Eu vou ler um trecho aqui, né? Aí os irmãos que têm o livro podem ler o restante, né? Eu vou ler um trecho, é um pouco grande, mas vale a pena aqui a leitura para a gente poder compreender o que, né, como nós cristãos devemos pensar a respeito disso. Olha só o que diz aqui o pastor Claudinei de Andrade. Ele diz assim: o corpo de fato é nosso. Por seu intermédio, entramos em contato com o mundo exterior e expressamos-nos como seres autônomos. Não como seres autômatos, não como robôs, mas por vontade própria. Não nos esqueçamos, todavia, de quem o temos recebido. Recebemos de Deus. Somos apenas mordomos. Estamos administrando esse corpo dado por Deus. É a mordomia do corpo. Por isso, urge-nos tratá-lo como templo do Espírito Santo. Ora, se ele é santuário do autor e conservador da vida, o que daí se conclui? Que temos de santificar a vida e abominar a morte. Ao conceber o Filho de Deus, no caso de Maria, foi ela de imediato envolvida pela virtude do Espírito Santo e não demorou a profetizar. Já imaginou, e aqui ele faz a pergunta, isso aqui é interessante, ó, trazendo para os dias de hoje, se a Virgem, alegando direito absoluto ao próprio corpo, meu corpo, minhas regras, impedisse que o plano divino nela se concretizasse. Imagine se Maria fosse uma feminista. Não, meu corpo, minhas regras, eu não quero negócio de ninguém aqui no meu ventre, não. Maria, porém, estava ciente de sua condição. Não passava de uma humilde e bem disposta serva do Senhor, e graças a Deus por isso, né? Por isso nós hoje temos acesso à salvação através do Senhor Jesus. Né? Então é realmente algo do inimigo, esse tipo de pensamento, essa ideologia. Né? Então, com relação ao aborto, né? Aqui o pastor fala da prática do aborto, que é a interrupção
da vida, ou seja, a morte, né, ali do embrião ou do feto, ainda no período da gestação, que se dá a partir da concepção até a saída do bebê ali do ventre, né, do feto, do embrião ali do ventre. Então, o que ocorrer de morte durante esse período da gestação é considerado como aborto, né? Esse aborto ele pode ser involuntário ou provocado. Pode ocorrer com ou sem a expulsão do feto. Veja, o aborto involuntário, ele costuma ocorrer, né? As mulheres até, muitas ficam bastante tristes, né? Por ocorrer ali a morte do seu filho, ali no ventre, né? Então muitas mulheres passam por essa experiência que é triste. E quem tem noção de que aquilo ali é uma vida, fica triste com a perda mesmo de um filho que já nasceu ali, que está vivo. E há também, no caso aí, o provocado, que é o que a gente está tratando aqui, que é a morte, que é o assassinato das crianças no ventre materno. É esse tipo de aborto que nós estamos aqui combatendo, é o aborto provocado. E o que é que a Bíblia fala, meus irmãos, sobre isso? Se nós vemos lá em Êxodo, ainda já no Antigo Testamento, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23, diz assim: se alguns homens pelejarem, brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então você veja que já era aqui um caso que era tratado como algo, como era realmente era uma vida. Era realmente ali tratado como algo, um ser vivo, algo que estava vivo. E aqui em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13, quando diz não matarás, o sexto mandamento do decálogo, estava ali incluso também o aborto. Então ali já estava incluído a morte, a matança da criança no ventre materno, o homicídio, o assassinato da criança. Faz parte desse sexto mandamento, Êxodo 20 e 13. Então, quem mata um embrião ou um feto, ele atenta contra a dignidade humana e contra a sacralidade da vida no ventre materno. Então aqui, meus irmãos, eu vou indicar até para os irmãos a tese de doutorado do nosso pastor Douglas Batista. Os irmãos podem ter acesso a ela aí. Aqui no livro, ele traz até o nome da tese. O título da tese é o seguinte: o ethos pentecostal assembleiano na esfera pública, ação política e suas relações com o Estado Democrático de Direito. Então os irmãos têm acesso, tem tanto a tese do nosso pastor Douglas Batista, o autor da lição desse trimestre, como também o livro, que é baseado nessa tese, e o próprio livro do autor e a revista, né, da escola dominical, são baseados nessa tese de doutorado dele. Então muitos dos textos que estão aqui no livro, que estão na revista, foram retirados ali da sua tese. Então, os irmãos que puderem aí acessar, né, vejam aí, eu falei o título aí, os irmãos acessem aí na internet, né, tem gratuito lá a tese, né, os irmãos conseguem baixar o PDF e vejam principalmente da página 70 até a página 73 da tese do pastor Douglas Batista. Lá ele fala a respeito do aborto com muita propriedade, né, os irmãos vão ter um grande conteúdo ali para poder aprender mais a respeito desse assunto, né? Então, na nossa sociedade brasileira, há 3 casos em que o aborto ele é permitido legalmente, de forma legal. 2 desses casos são determinados pelo Código Penal brasileiro, que é no caso de gravidez resultante de estupro. Então, quando a mulher foi estuprada, ela pode realizar o aborto. Também no caso de aborto terapêutico ou necessário, né, que é no caso em que a vida da mulher está em risco. Esses 2 casos são ali permitidos pelo Código Penal brasileiro. E há também um caso que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema, que é no caso de anencefalia, né, quando o bebê nasce com uma formação do cérebro, então é permitido também realizar o aborto. São esses 3 casos que são permitidos, né, e está em curso aí no STF uma decisão, né, para que o aborto ele seja permitido em qualquer caso, em qualquer situação, até a 12ª semana de gestação, né, aproximadamente 3º mês aí de gravidez. Então vejam como é
algo que faz parte da agenda progressista. E está realmente por acontecer. Então não se espante com isso, né? Não se espante com isso. E vale ressaltar aqui que ainda que o aborto ele seja totalmente legalizado, e isso é algo que está prestes a acontecer, porque faz parte da agenda progressista, faz parte da agenda dos pós-modernistas, nós cristãos devemos lembrar sempre que nem tudo que é legalmente permitido é moralmente correto conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras. Então não é porque é permitido por lei que nós vamos fazer, que nós vamos apoiar, que nós vamos estar ali de acordo. Se estiver contrário à palavra de Deus, é moralmente errado. Nós não estaremos de acordo com isso, ainda que o STF decida que isso é permitido, de forma legal. Sem passar, lembrando, pelo legislativo do nosso país, né? Na base da canetada ali, uma decisão mesmo judicial, né? Que é o ativismo judiciário que a gente tem sempre falado aqui, né? Corre risco até desse vídeo ser bloqueado por causa disso, mas a gente tem que falar a respeito desses assuntos, né? Então, como estratégia do espírito da Babilônia, né, para implementar essa cultura da morte, esses movimentos pró-aborto, né, a favor do aborto, eles acabam conduzindo os debates na sociedade, tentando sensibilizar a opinião pública, né, tratando a interrupção da gravidez, né, o aborto, como sendo uma questão de saúde pública, de direito reprodutivo da mulher. E daí a necessidade de se falar sempre ali desse direito da mulher sobre o seu corpo, né? O meu corpo, minhas regras. Uma coisa está atrelada à outra. Então nada disso está isolado, meus irmãos. Como a gente falou, essa revolução no pensamento humano para distanciar o homem de Deus vai trazendo uma coisa, vai trazendo outra e vai distanciando cada vez mais o homem da palavra de Deus, da ortodoxia bíblica. Lembrando, vale ressaltar aqui que nós cristãos, nós não somos insensíveis às dificuldades e às complexidades que há em uma gravidez indesejável, seja resultando de um estupro, seja por causa, né, de uma má formação ainda no ventre materno, seja por causa de uma dificuldade na gravidez. Nós entendemos e devemos, como cristãos, apoiar essas pessoas, apoiar essas mulheres que passam por essas situações. Mas de forma alguma nós podemos relativizar a verdade bíblica acerca da sacralidade da vida. A vida é sagrada desde o ventre materno e nós não podemos abrir mão dessa verdade da Bíblia Sagrada. Então a vida humana, indo já aqui para o tópico 3, ela é inviolável, ela é sagrada, é dada por Deus, foi dada por Ele e somente Ele tem o direito de tirá-la. Como nós vimos em Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 7. Também lá na primeira epístola, ou melhor, no primeiro livro, desculpe. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e no versículo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Desculpe, versículo 6. No Cântico de Ana, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Então veja que somente Deus tem o direito de tirar a vida do homem. Somente Deus. Quem é Deus? Somente Ele pode tirá-la. A vida, portanto, é sagrada. Então, vem o pensamento, mas quando é que a vida ela tem início? Quando é que ela se inicia? E aí nós temos a visão cristã, o pensamento cristão, e nós temos o pensamento pós-modernista, o pensamento progressista, o pensamento dessa militância atual. No pensamento cristão, ocorre no momento da fecundação. A partir da fecundação, já há ali a vida. E os irmãos podem ter aí, tem várias referências. Vamos ler aqui algumas. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. E ainda antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Prova da vida intrauterina. No Salmo 119 também, nos versículos 13 até o versículo
ou melhor, o Salmo 139, versículos 13 aos versículos 16, diz assim: Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui, Davi também mostra conhecimento de que a vida, ela é desde o ventre materno. Deus, ele não faz diferença entre o feto e uma criança. Eles são a mesma coisa, todos os dois possuem vida diante de Deus. Também Gênesis, no capítulo 20 de Gênesis, no versículo 21 até o 23. Desculpe. É o capítulo 25 de Gênesis, os versículos 21 ao 23, diz assim: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, veja, dentro, no ventre, já estavam ali lutando. Então disse: Se é assim, por que sou assim? O que é que está havendo? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Mais uma vez, aqui, confirmando a vida intrauterina. Veja, são vários versículos que eu estou trazendo aqui para os irmãos para comprovar, porque infelizmente tem pessoas dentro da própria igreja que não acreditam nisso, que acham que isso é invenção de alguém, que alguém está inventando isso, mas que a vida ela somente é formada a partir de tal mês, ou somente quando sai do ventre. Isso porque é o que ela aprende ali com a militância ideológica. Versículo 15 de Gálatas, capítulo 1. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então veja aqui que Paulo mostra que também desde o ventre da sua mãe, Deus já o tinha separado. Desde o ventre da sua mãe, ele já possuía vida e propósito na sua vida. Qual o pensamento então pós-modernista? É de que a vida ela começa somente quando a criança sai do ventre. Ou a partir da 12ª semana. Mas para muitos é somente quando sai do ventre. Então é um milagre. Olha. Quando sai ali do ventre, seja num parto ali normal ou numa cesárea, quando saiu, tem vida. Até aquele momento, não tinha vida. Esse é o pensamento pós-modernista. Eles sabem a verdade. Eles sabem que não é assim. Mas eles preferem acreditar na mentira. Eles preferem esconder a verdade. A gente falou isso na aula passada. Paulo falando aos Romanos, ele fala isso lá no capítulo 1. Eles preferem mudar a verdade em mentira. Eles preferem fazer isso, acreditar na mentira. E essa relativização é apenas um passo para colocar nas mãos do homem o direito de decidir, determinar quem deve ou não viver. Então eu desvalorizo a vida no ventre materno e daqui a pouco estou desvalorizando a vida aqui, já fora do ventre materno. Então só tem direito à vida aqueles que seguem o que eu digo. Aqueles que não seguem não têm direito à vida. E assim é o pensamento pós-modernista. E como é que o cristão deve se posicionar diante dessa cultura da morte, irmão Aleph? O cristão, em primeiro lugar, ele deve defender a autoridade bíblica. Paulo falando lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus ela é inspirada. A palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante. Nós devemos manter esse pensamento de que a palavra de Deus ela é autoridade máxima em nossas vidas. Não é o que o pastor diz. Não é o que a legislação brasileira diz. É o que a palavra de Deus diz. Então nós devemos defender a autoridade bíblica, que é clara.
ao mostrar a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde o ventre materno. Nós devemos ensinar também. Ensinar que a vida ela é uma dádiva de Deus, somente Deus tem poder para tirá-la. Como está lá em 1 Samuel, em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Nós já lemos também aqui hoje. E nós devemos ratificar, confirmar, validar que toda ideologia que tenta secularizar os princípios bíblicos deve ser combatida. A teologia liberal dentro da nossa igreja. João já combatia esses falsos profetas. Ele fala no capítulo 4 da primeira epístola. No versículo ele diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Imagina hoje em dia a proliferação desses falsos profetas por aí. Tentando dizer que ainda de acordo com a palavra de Deus, o aborto ele é correto. E mudam, e enganam a muitos. E levam muitos por esse caminho do engano. Paulo também alerta a Timóteo. A segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E qual é o conselho de Paulo para Timóteo, para esse povo hipócrita, que finge, que segue a palavra, mas por trás nega a palavra de Deus? Destes, afasta-te. E é isso que nós devemos fazer. E aí, qual é a posição da Assembleia de Deus? E quais são os argumentos que são utilizados para poder defender o nosso posicionamento? A gente tem uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Os irmãos que não têm, adquiram essa declaração de fé, é muito importante. Aqui tem o que nós devemos fazer para caminhar de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. E também o autor, no seu livro, aqui no livro texto que acompanha a revista, e ele retira esse trecho, inclusive, como eu falei lá da sua tese de doutorado, e também essa tese ela foi publicada como um livro, né? Tem um livro também do pastor Douglas Batista, esse livro tem pela CPAD, os irmãos que quiserem adquirir, foi baseado nessa tese. Esse livro também aqui foi baseado na tese de doutorado do pastor Douglas Batista. E ele mostra a posição da Assembleia de Deus do Brasil. Ele diz assim, ó: a CGADB é contrária a essa medida, que é do aborto, por resultar numa licença aos direitos de matar seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno e em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Em qualquer fase. A partir do momento da fecundação, ali já há vida. E aqui ele traz, né, o conjunto de argumentações dividido em 4 pontos. Aqui no texto, tem na tese também, ele fala, e na tese, se os irmãos acessarem, os irmãos vão ver, naquelas páginas da página 70 até a página 73, ele vai trazer ali explicando esses pontos aqui, né? Os 4 pontos são o seguinte: primeiro, porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Segundo, porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. A maioria dos brasileiros acreditam que isso não é bom. E até a gente viu aí na política passada agora as mentiras que rolaram em torno disso daí, né? Teve candidato aí que veio a público dizer que não era a favor, mas bastou iniciar aí o período do governo e as coisas começaram a aparecer, a realidade. Enfim, acredita quem quer. Terceiro ponto, porque a matéria é de competência legislativa. E a gente está vendo aí o ativismo judiciário, ao invés de permitir que o pessoal lá do legislativo decida se isso é ou não correto. Que foi quem foi posto lá pelo povo e não o judiciário. O judiciário foi posto pelos políticos. Mas o pessoal do legislativo foi posto pelo povo lá para legislar para o povo. Porque o aborto, o quarto ponto, faz apologia à cultura da morte. Então nós, como cristãos, devemos nos posicionar contra o assassinato das crianças no ventre materno e contra a tentativa de desacralizar a vida no ventre materno. Aqui na conclusão o autor diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a
sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assevera que Deus é o autor e detentor da vida humana. É um assunto muito importante que os irmãos possam meditar. Na próxima lição estaremos vendo a desconstrução da masculinidade bíblica, que será a lição de número 6. Então peço aos irmãos que chegaram até aqui conosco, que curtam esse vídeo, compartilhe também aí para que outras pessoas sejam edificadas e não se esqueçam, né, neste domingo, participem de forma presencial na escola dominical, né? E se desejar, claro, se inscrevam também aí no nosso canal para estar recebendo as notificações dos vídeos semanalmente que são postados aqui referentes à Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.